Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, tá? Antes de qualquer coisa, só relembrando, procurem um lugar calmo, um lugar silencioso, para vocês conseguirem se concentrar melhor. Peguem logo o livro didático de vocês, tá? O livro de geografia, no caso, para vocês acompanhando a aula pelo livro. E claro, vocês podem fazer as anotações de vocês no caderno, tá bom? A aula de hoje de geografia, ela vai abordar a natureza, né, os ambientes, né, e a qualidade de vida, ou seja, a relação que os aspectos naturais, né, do continente, claro, asiático, oceânico e europeu, né, a relação que eles vão ter com o continente em si, ou seja, com a população desses continentes, tá bom? A gente vai fazer um estudo mais focado nos aspectos naturais mesmo, tá? Inclusive, eu separei aqui alguns mapas, né, para a gente fazer esse estudo utilizando, né, a cartografia, né? Para a gente trabalhar em cima de mapa mesmo, não só para fazer esse estudo, como também para a gente ir se familiarizando, né, a fazer a leitura desses mapas, tá bom? Que é muito importante vocês aprender a ler um mapa, tá bom? Só lembrando que o mapa ele é um instrumento que a gente utiliza para fazer esse estudo geográfico, tá bom? Então, para vocês irem se familiarizando. E, claro, a gente vai fazer esse estudo pelos 3 continentes, ok? A Ásia, né? Vamos começar pela Ásia. A Ásia, o que a gente pode elencar aqui, né? Antes da gente começar a estudar os mapas. A gente pode dizer que a Ásia está na placa euroasiática. Ou seja, apesar da gente conhecer a Ásia como um continente, realmente é um continente, né? Não só por aspectos naturais, como aspectos culturais, né? A gente fala que a Ásia e a Europa, ela tem uma cultura completamente diferente, né? O lado oriental e o lado ocidental, né? São culturas diferentes, por isso que a gente atribui a eles, né, a continentes diferentes, tá bom? Continente asiático e continente europeu. Mas, claro, esses 2 continentes, eles estão na mesma placa tectônica. Inclusive, está um do ladinho do outro ali, não é? Inclusive, a Rússia é um país que ele é tão grande que ele está nos 2 continentes. Tanto o continente asiático como no europeu também, né? Ou seja, eu estou dividindo um país no meio. São continentes que estão nessa placa, que essa placa é uma coisa só, tá? A placa euroasiática, tá bom? Também é importante a gente falar do Círculo de Fogo do Pacífico. O que seria esse Círculo de Fogo? É uma região que ela vai ter muito abalos sísmicos, né? Ou seja, terremoto, tá? E vulcanismo, tá? É uma região que vai ser muito propício, né, ao surgimento de vulcões, justamente por esse contato entre placas tectônicas, tá? Vou mostrar um mapa melhor para vocês entenderem isso. Outra coisa que também foi causada por contato de placa, né? Seria a Cordilheira do Himalaia, que é onde tem o Monte Everest, né? Que é o pico mais alto do mundo. Ou seja, essa cordilheira foi formada justamente pela convergência de duas placas. Duas placas foram até que elas se bateram e cresceram, né? E formou a Cordilheira do Himalaia, tá bom? Outra coisa muito importante de se falar é que a Ásia é o continente mais populoso do mundo. Inclusive, tem os 2 países mais populosos, tá? Que é a China e a Índia, tá? Só que ela não tem tanta água assim. Então, é cerca de 36% da água doce do mundo. Só que ela tem mais gente do que água, né? Então, a gente vai ver aqui que é um continente que ele vai sofrer, né, com escassez de recursos hídricos, né? A gente vale lembrar que o Oriente Médio também tá na Ásia, tá bom? E o Oriente Médio, a gente já tem um conhecimento, né, que o clima deles é seco, né? A região do Oriente Médio, do Planalto lá, do Oriente Médio, é uma região mais seca. Então, vai ter esses problemas com recursos hídricos, tá bom? Vamos só ver o primeiro mapa, né? Esse primeiro mapa, ele tá mostrando as placas tectônicas do mundo inteiro, tá? Só pra gente ter a noção, né? Conseguir visualizar essas placas. E aqui a gente tem o movimento dessas placas, né? Indicado por essa setinha aqui. Aí a gente percebe que essa placa euroasiática é como se ela estivesse descendo, né? A setinha tá dizendo que ela tá descendo. E aqui eu tenho outras placas subindo, né? Por exemplo, a placa africana, que tá subindo. E aqui a placa indo-australiana, que também tá subindo, né? Então a gente percebe que tem um choque aqui de placas, né?
a placa euroasiática e a africana. E esse choque foi o que gerou a cordilheira, que inclusive é nesse lugar aí mesmo, tá bom? Enfim, a gente percebe também que tem a placa do Pacífico, né, lá no cantinho, e a placa das Filipinas, e essas placas também estão em choque com a placa euroasiática. Então, é uma região que tem muitas placas se movimentando. Então, por isso que é uma região de abalos sísmicos, tá bom? Ó, aqui eu coloquei o círculo de fogo, tá? Aqui essas rachaduras, gente, são as placas, tá? São as placas tectônicas. E aqui a gente percebe que tem muitas rachaduras, né? Ou seja, tem muito movimento ali, tem muito tectonismo. Ou seja, esses pontinhos vermelhos, a gente chama de anel de fogo, né? Que é a área vulcânica, ou seja, é onde tem vulcão, no caso, tá bom? Enfim, aqui eu coloquei uma imagem só para a gente visualizar melhor, tá? Esse tectonismo, que seria as duas placas convergendo e uma delas subindo, enfim, tá bom? E esse mapa aqui, gente, ele tá mostrando o relevo. Onde estiver mais escuro no mapa, é onde tá mais alto, tá bom? A altitude é maior, tá? E onde estiver mais clarinho, a altitude é menor. Pra gente entender o mapa, tá? Onde estiver mais esverdeado, tá? A altitude é menor. Então, seria a zona de planície, tá bom? Onde tá meio verdinho, eu vou dizer que é uma planície. Vocês lembram que é uma planície? Planície é uma região ali que é a nível do mar, não é? Diferentemente do Planalto, que é uma região que é plana, só que é alto, né? O nome já tá falando, gente, Planalto. Então, é uma região um pouquinho mais elevada em relação à planície. E eu tenho a região montanhosa, né? Que é onde vai ter os montes, que é onde vai ter a cordilheira do Himalaia, enfim, né? Inclusive, a gente consegue visualizar ali, não é? Vocês até percebem que é a mesma área onde houve essa convergência, né, das placas, ó, aí surgiu ali o Himalaia, né? Então a gente consegue ver que é um continente muito diversificado, porque ele tem regiões de alta altitude, né? Mas ele também tem regiões de baixa altitude. Eu consigo identificar ali planícies, né? Várias planícies, tanto no norte como mais abaixo aqui, né? Eu também tenho algumas planícies, né? E uma região de planície, gente, é uma região onde vai ter muitos rios, né? Vai ter uma hidrografia muito rica, né? Vai ter muitos rios ali. E aqui eu consigo até notar nesse mapa os Montes Urais. O que seriam Montes Urais? Esses Montes Urais, eles são importantes porque eles que dividem a Europa da Ásia, tá? É um conjunto de montes que eles estão fazendo ali a barreira geográfica, né? Que está dividindo, aqui é a Europa, não, aqui é a Ásia, tá bom? Aqui é um mapa para a gente ver melhor os rios, tá? Dessa região, a hidrografia da região. E a gente repara, né, que ali onde tinha planície é onde tem mais rios, né, no caso. Mas a gente pode destacar aqui, como os principais rios, né, o rio Eufrates e o rio Tigres, né, que tá bem ali no Planalto, mais para lá, Oriente Médio. Inclusive, a gente conhece ele já, não é? Que seria os rios que originou a civilização mesopotâmica, não é? Vocês lembram disso? Enfim. E eu também tenho o rio Huanghu, que seria o rio amarelo, né? E o rio Yangtze King, né? Que seria o rio azul, né? São dois rios que estão cortando ali a China, né? E são os rios mais extensos do continente inteiro, tá bom? Esses rios, gente, são importantes porque eles são longos e extensos. E uma região que tem muito rio, uma região que é muito rica em recursos hídricos, é uma região em que as coisas serão mais fáceis, ou seja, é mais fácil eu construir uma sociedade ali, é mais fácil eu plantar uma coisa ali, eu fazer uma cidade que é perto, né, de onde tem rio, né? Melhor do que eu fazer uma cidade numa região seca, né? Vocês concordam comigo? Então, vocês têm que conseguir, né, integrar esses conhecimentos, ou seja, a gente tem que conseguir fazer a leitura do aspecto natural para a gente conseguir pensar como é que as pessoas vão lidar com esse aspecto, ou seja, se é uma região que tem muito rio, será que isso vai ser bom? Será que vai ser ruim? Será que vai ser bom para a minha economia, para a agricultura, para a indústria, se eu quiser colocar uma indústria ali, tá bom? Enfim, eu coloquei aqui o clima, um mapa indicando esses climas, né? E aqui a gente consegue identificar 8 tipos de climas, tá?
O que não é surpreendente, por quê? Porque se a gente para pensar, o continente asiático ele é tão extenso, né, que ele tá cortado pelas três linhas, né? O Equador, que ali seria lá embaixo, né? Que é a minha linha zero, né? Eu tenho o Trópico de Câncer e lá em cima o Círculo Polar Ártico. Vocês lembram das zonas térmicas da Terra, não é? Em que eu vou cortar por essas linhazinhas, né? A linha do meio, a linha do Equador. Ali eu subo um pouquinho, Trópico de Câncer. Ou eu desço um pouquinho, Trópico de Capricórnio. Aí os círculos polares, né? O Círculo Polar Ártico e o Antártico. Enfim. E assim a gente divide as zonas em zonas intertropicais, que seria essa zona mais perto do Equador, não é? Desculpa, porque ela tá entre esses dois trópicos, que é a parte mais quente, gente. A parte mais quente do planeta inteiro, né? Enfim, a gente já sabe porque a gente tá nessa parte, né? A gente tem as zonas temperadas, que seria a zona entre os trópicos e esse círculo polar, né? Então a gente tem aqui círculo polar ártico e embaixo trópico de Câncer. Toda essa região é a região temperada, tá bom? De clima temperado, de maneira geral, tá? E acima o clima polar, não é? Porque tá acima do círculo polar, tá bom? Pra gente visualizar isso. Enfim, aqui eu tenho a legenda, né? Vamos seguir na legenda então. O clima 1, né, que seria indicado pela cor vermelha, seria o clima equatorial, que é o clima mais quente de todos, tá? Inclusive, a gente percebe que é o clima que tá ali na linha do Equador, não é? Inclusive, recebe esse nome por isso. A gente tem o tropical úmido e o tropical seco, tá? Tropical úmido indicado pelo número 2, com um pouquinho de tropical seco, né, que tá um pouquinho mais acima. Os climas tropicais, eles serão climas em que vai ter duas estações, tá bom? A estação chuvosa e a que não é chuvosa, tá? De maneira geral. E claro, o tropical úmido vai chover mais do que o tropical seco, né? O nome já tá falando, né, gente? A gente também tem o clima desértico, que tá ali, né, na região que tá com essa corzinha mais clarinha, né? Que tá ali com o número 4, mas a gente consegue ver aqui também que tá na região mais pra esse lado aqui, no caso, não? Pra esse lado aqui, que é até onde tá o nome, né? Trópico de Câncer, que seria o Oriente Médio em si, né, gente? É uma região desértica. Só pra gente lembrar o que seria um deserto. Deserto é quando eu tenho baixa pluviosidade, ou seja, é uma região seca, tá? Para eu caracterizar um deserto, eu preciso identificar se ele é seco ou se ele é úmido. Ou seja, tem desertos que são frios. Inclusive, tem um deserto chamado deserto de Gobi, que fica na China, que é um deserto frio, tá? E eu tenho climas temperados, né? Os climas temperados vai estar mais nessa região, né? Entre o trópico e o círculo polar, enfim. O indicado ali pela cor verde, clima continental. E eu também tenho um clima mediterrâneo. O clima continental, diferente do Mediterrâneo, ele vai ter uma influência maior do continente, ou seja, se a gente comparar aqui esses dois, né, o Mediterrâneo, ele tem uma extensão banhada, né, por esse litoral, pelo esse mar. Apesar dessa parte verde também ser, a gente percebe que quanto mais perto do mar está uma região, menor vai ser a amplitude térmica dessa região, ou seja, não vai ter temperaturas muito bruscas. Então vamos supor que de dia tá 30 graus, aí de noite tá 10 graus. Vocês concordam comigo que essa mudança foi muita? É uma coisa muito brusca? Não é verdade? Então eu vou dizer que é uma amplitude térmica alta. Agora, quando eu tenho uma região em que tem a máxima de 30 graus e a mínima de 29, por exemplo. Então, aqui a amplitude térmica foi baixa, tá bom? E a gente consegue identificar que quando eu tenho uma região litorânea, ela vai ter essa amplitude térmica mais baixa, né? Por conta do mar, tá? Enfim, e eu tenho uns climas frios, né? Que seria o polar e o clima de montanha, tá? O clima polar, a gente consegue identificar ali, né? Acima do círculo polar, isso tá bem óbvio. E o clima de montanha, ele tá justamente na região montanhosa, né? Do continente, tá bem óbvio. Essa região montanhosa vai ser uma região mais fria, tá bom?
E eu tenho aqui um mapa indicando a vegetação dessa região, tá? E a gente percebe que essa vegetação, ela vai ser muito parecida nesse mapa com o mapa de clima. Por quê? Porque a vegetação, ela vai ter uma relação muito próxima com o clima. Inclusive, eu posso chamar de domínio morfoclimático. Por quê? Porque é quando eu integro os aspectos climáticos com o aspecto do bioma, tá bom? Percebe que é quase o mesmo mapa, né? Então a gente percebe que a zona que seria de clima mais frio, né, de clima polar, é onde vai ter a vegetação de tundra. A vegetação de tundra é uma vegetação que a vegetação de tundra é uma vegetação que ela vai ter pouco desenvolvimento dessa vegetação. Então eu não vou ter grandes árvores, não. Eu vou ter no máximo um gramadozinho, tá? As graminhas, tá bom? Então essa tundra seria as graminhas. Aí eu também tenho floresta de coníferas, né? Que seria aqueles penheiros, né? Que eu vou chamar de taiga, tá numa região mais fria, só que é uma região de planície, ou seja, é uma região que já favorece o crescimento dessas árvores, tá bom? Eu tenho também a floresta temperada, que claro, né, vai estar na zona mais temperada, né? E essa floresta, ela vai sofrer muito impacto com as estações do ano, né? Então é aquela visão que a gente tem, de primavera tá tudo florido, aí no verão não tem tanta flor assim, né? Mas ainda tá lá radiante a floresta. Aí a gente tem no outono que as folhas começam a cair. Então essa ideia de floresta justamente é a floresta temperada, tá bom? A gente também tem a vegetação de altitude, né? Que é a vegetação que desenvolve em altas altitudes, a vegetação mediterrânea, a gente tem pradarias, né? E os estepes, que seria uma região que seria uma vegetação que vai se desenvolver numa região mais semiárida, tá bom? Ou seja, um pouquinho mais seco, tá? Claro, a gente também tem savanas e a gente também tem uma vegetação que ela vai se desenvolver no deserto, né? Que são claro, uma vegetação muito, muito pouca, né? A gente não vê tanto assim, mas a gente ainda consegue identificar um pouquinho. E a gente também vai ter as florestas tropicais e equatoriais, tá bom? Encerrando a Ásia, né? Vamos para a Europa agora, né? A Europa, ela pode ser considerada uma península da Ásia. Por que uma península da Ásia? Vamos só lembrar o que é uma península. Península é quando eu tenho um pedaço de terra que ele é cercado por água e só tem um pedaço, né, no caso, ligado ao continente, tá bom? Então é como se fosse assim, se eu, sei lá, se eu dividir essa ligação aqui que ele tá tendo com o continente, ele se transforma numa ilha, entendeu? É tipo isso. E quando a gente para pra pensar que a Europa e a Ásia estão juntas, né? E a Europa tá só num cantinho, então realmente é como se ela fosse uma península da Ásia, tá bom? Enfim, eu citei aqui os Montes Urais, né, que seria essa divisa com a Ásia, né, que a gente até viu no mapa, né? É uma região montanhosa que ela vai servir como barreira geográfica, tá bom? Para eu dividir até onde é a Europa, até onde é a Ásia. E claro, eu posso citar várias penínsulas, porque o continente europeu, ele é um continente peculiar assim, né? Porque ele vai ter mares abertos, né, dentro do continente, como por exemplo, o Mar Cáspio, o Mar Egeu, né? Enfim, o próprio Mar Mediterrâneo, né, que está dividindo a Europa com a África, que a gente vai ver melhor nos mapas, tá bom? Não se preocupem. E ele também é um continente que vai ter muitas penínsulas, tá? Por exemplo, a Península Itálica, a Balcânica, enfim. O que a gente pode falar do relevo, né, desse continente? Ele é um relevo que vai ter planalto e vai ter planície, mais na região do meio e do leste, enfim. Seria a parte mais pertinho da Ásia, né? Que a gente viu, né, que a Ásia tem muito, então se eles estão no lugar próximo, né? Então a Europa também vai ter. Mas ele também vai ter algumas montanhas, tá bom? Mas na região sul, né? E essas montanhas foram originadas por convergência de placas também. Só que dessa vez foi a placa euroasiática com a placa africana, né? Vocês lembram que naquela imagem lá a africana estava subindo e a euroasiática estava descendo? Então, elas colidiram, né? E toda vez que eu tenho uma colisão, acontece o quê? Acontece soerguimento, né? Ou seja, acontece ali o surgimento de uma montanha, tá, gente?
Enfim, mas eu também vou ter algumas depressões, né? O que seria depressões? É uma região do relevo que ela vai estar mais abaixo do que a planície, inclusive, tá? Ou seja, vai estar mais abaixo do que o nível do mar, tá bom? Enfim. Inclusive, gente, nessa região é onde tem os chamados Países Baixos, tá? Eles são chamados de Países Baixos justamente porque o território deles é uma zona de depressão, tá bom? Enfim, a gente também pode citar que a Europa ela tem muitos rios e esses rios eles são importantes pela circulação, né, de pessoas e de mercadorias também, né? Ou seja, esses rios funcionam como hidrovias, realmente, né? A gente pode citar o rio Volga, né, o rio da Rússia, que ele é um rio muito grande, só que ele é um rio que por ele estar ali muito perto do Círculo Polar, né, até como a gente tinha visto no outro mapa, ele vai congelar no inverno, tá? Então ele é um rio que ele congela. Então ele não vai ser tão utilizado assim, na verdade, né, para o comércio, enfim. Mas se a gente pegar, por exemplo, o rio Danúbio, né, que ele também pode ser chamado de transeuropeu, ele é um rio muito importante para fazer essa circulação, né, de mercadorias, enfim, de pessoas, tá? E, inclusive, a gente pode citar aqui o rio Reno e o rio Ruhr, né? São dois rios, tá? Mas foi construído um canal entre eles, ou seja, para ligar um rio no outro para melhorar, né, a circulação, tá bom? Enfim, e o clima da Europa, a gente vai perceber que ele vai ser muito influenciado por essa maritimidade, né, que seria pelo fato dele estar rodeado por água, né, basicamente, e pela média latitude. Como a gente tinha falado, a Terra ela é cortada, né, por esses paralelos, né, seria a linha do Equador, o círculo polar lá em cima, e aqui o trópico, né? Trópico de Câncer, no caso em cima, né? Hemisfério norte. E o que a gente percebe? Quanto mais perto do Equador, a gente vai dizer que é uma baixa latitude, tá bom? Porque o Equador não é zero. Então, se eu tô aqui numa zona que é perto do Equador, é baixa latitude. Agora, se eu tô longe do Equador, é alta latitude, tá? Independentemente se é para baixo ou se é para cima, tá bom, gente? Se quanto mais longe do Equador tiver, mais alta é a latitude, ok? Só para relembrar. E a Europa, ela vai ser uma zona de média latitude, porque ela não vai estar tão perto, nem vai estar tão longe, tá? Enfim, vamos visualizar os mapas agora. Aqui a gente tem um mapa mostrando a quantidade de penínsulas, né, de ilhas, enfim. E até dá para identificar a porção de água, né, que está rodeando a Europa, enfim, tá? A gente tem esse mapa aqui, que ele é um mapa que está me indicando o relevo, ou seja, onde for mais escuro, mais alto, tá? Seria esse marrom. E esse verdinho seria a região mais baixa, né? Região de planície, tá bom? Aqui a gente consegue até perceber os mares, né? Que a gente tem na Europa, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo embaixo, o Oceano Atlântico, né? E o Oceano Glacial Ártico, enfim. A gente percebe que a Europa está rodeada de água, inclusive tem água dentro do continente, né? Ou seja, ela vai sofrer essa influência dessa água no clima dela, que vai ser um clima mais ameno, ou seja, não vai ter amplitudes térmicas tão bruscas, né? Tá bom? Justamente por essa maritimidade, tá? E a gente percebe que a maior parte do território europeu é feito por planície, né? Constituído de planícies, ou seja, é uma região mais baixa e essas planícies elas terão muitos rios, né? Enfim, e é uma região que ela permite um desenvolvimento mais fácil, né? É muito mais fácil você se desenvolver uma cidade numa região de planície do que numa montanha, não é verdade? E aqui a gente consegue ver os Alpes, né? Que seria a região montanhosa da Europa. E a gente percebe que está mais ao sul, né? Porque justamente foi a região de choque entre a placa africana, né? Que foi subindo, e essa euroasiática que estava descendo, né? Aí formou a região dos Alpes, tá? Aqui eu tenho um mapa indicando os rios, né? Os rios desse meu continente, tá? Enfim, a gente percebe que tem muitos rios. O rio Volga, que eu tinha falado, né? Ali bem em cima, que é o que congela, né? A gente tem o rio Danúbio, né? Que é esse aqui que tá maiorzinho. E todos esses rios, gente, eles facilitam justamente
integração, né, da Europa no aspecto mais econômico, né, que eu tinha falado, facilita o comércio da Europa, tá bom? Aqui eu tenho esse mapa e o que é que ele está indicando? Ele está indicando o clima, tá bom? Ele está indicando o clima da Europa. E a gente percebe que ele foi dividido em 5 climas, né? O clima polar, né? Que seria lá em cima ali, que está em cima do quê? Do círculo polar, né, gente? Bem fácil. A gente tem um clima frio, né? Que seria representado pelo roxo, que ele é um clima que ele vai ser já uma transição, tá? Ele não vai ser tão frio como o polar, tá bom? Ele vai ser uma transição desse clima polar para os outros climas, tá? Eu vou ter uma zona temperada, a maioria do continente, né? Por ser uma região de média latitude, a maioria tem um clima temperado, que é o clima que tem 4 estações definidas, tá? Eu vou ter ali um clima mediterrâneo mais ao sul, né? Que, por exemplo, países como Portugal, Espanha, Itália, né? A Grécia, eles vão ter esse clima mediterrâneo, né? Que ele vai ter 2 estações definidas, tá? Muito parecido com a gente, né? Que tem clima tropical. Só que o clima deles, quando for quente, vai ser seco. E quando for frio, vai ser úmido, tá bom? É só isso que difere do tropical, né? Que seria o nosso. Que aqui é quente e úmido e seco e frio, no caso. Lá não, tá? Enfim, e a gente também tem uma zona de clima semiárido. Por quê? Porque aqui a gente já percebe que já é uma transição, né? Se a gente parar para pensar que bem ali do outro lado tá o Oriente Médio, né? Que é uma região de clima desértico. Então, essa região ela é uma transição, né? Desse clima aqui temperado, europeu, né? Pro clima desértico do Oriente Médio, tá bom? E muito parecido com o clima com o mapa do clima, a gente tem o mapa da vegetação, né? Que a gente viu, eles se relacionam, tá? É muito parecido, só para a gente pontuar aqui. De maneira geral, a região que tem clima polar vai ser a tundra, né? Que eu falei que são gramíneas. A região de clima frio a gente vai chamar de floresta boreal, ou floresta de coníferas, ou taiga, tá bom? Eu falei que tinha as coníferas, né? São 3 nomes para a mesma coisa, tá bom, gente? Enfim, a floresta temperada, né, que está na zona de clima temperado, claro, e a vegetação mediterrânea, em clima mediterrâneo, né? É bem óbvio. Enfim, agora a gente tem a Oceania. O que a gente pode dizer sobre a Oceania? A Oceania, ela é um continente que ela vai ser constituída de ilhas e, claro, tem uma parte continental ali, né? A parte continental, basicamente, é a Austrália, tá? A Austrália é 80% do território do continente inteiro. E as ilhas a gente vai chamar de porções insulares, tá? Que seriam as ilhas, tá bom? E eu posso dividir essas ilhas em 3 grupos: Polinésia, Melanésia e Micronésia. A gente vai ver melhor, tá bom? De maneira geral, a gente pode falar o quê? Que é o continente com menos gente, tá? Com a menor população em relação aos outros. Tem cerca de 36 milhões, tá? De pessoas. É constituído por 14 países independentes. Claro, tem algumas ilhas que estão nesse continente que pertencem ainda a outros países, como por exemplo a Inglaterra, os Estados Unidos, enfim. Mas a gente tem ali 14 países independentes, tá bom? E a economia desse continente é muito baseada em 2 setores. Vamos só lembrar aqui bem rápido os setores da economia. A gente tem o setor primário, que seria aquela economia mais dependente da natureza, né? Ou seja, agricultura, pecuária, extração de minérios, né? De recursos minerais, né? A gente tem o setor secundário, que é aquele que já se distancia um pouquinho mais da natureza, mas ainda depende dela, né? Então, a gente tem aqui as grandes indústrias, né? Por exemplo, indústria de ferro, né? Siderúrgicas, metalurgia, que elas precisam desses minérios como matéria-prima, né? E a gente tem o setor terciário, que seria um setor de comércio e serviços, enfim, que ele já não vai depender da natureza, tá bom? Vai ser independente da natureza. E aqui vale citar que a Oceania ela se destaca no turismo de aventura. Vamos só lembrar que do Círculo de Fogo, não é?
O círculo de fogo, ele não só está na região asiática, né, como na região oceânica, ou seja, a Oceania, ela também está nesse círculo de fogo, né? Depois eu mostro o mapa para vocês verem melhor, tá? A Oceania é um continente que vai ter muito vulcão, e ela vai ser conhecida por isso. Então, a economia desses países vai depender desse turismo de aventura, né? Que é as pessoas que vão para lá interessadas em conhecer os vulcões, em conhecerem a região de tectonismo, enfim, né? Aqui tem um mapa, né? Pra gente conseguir visualizar a Oceania, tá? A Oceania é tudo isso, gente. É a Austrália, aqui é a Nova Zelândia embaixo, a Papua Nova Guiné, né? Que também é um país que tá maiorzinho, né? Que dá pra gente ver melhor. E o resto é tudo pontinhos, né? Que seria o quê? Seria as ilhas, né? E aqui eu divido em Micronésia, a parte mais acima, Melanésia, um pouquinho mais abaixo, e a Polinésia, né? No caso. Só a divisão de ilhas, mas todas elas juntas fazem parte da Oceania, tá bom? Então aqui a gente percebe que é um continente que está banhado pelo Oceano Pacífico, né? Desse lado, no caso, o Oceano Pacífico. Ele também ali tá nesse círculo de fogo, né? Ó, junto com os países asiáticos ali, que a gente consegue ver, no Japão, Filipinas, enfim, Indonésia. E a maior parte do continente realmente é a Austrália, né? É a maior parte do continente inteiro. Então, para a gente entender, por exemplo, o clima do continente, a gente precisa entender a Austrália, né? O clima da Austrália, enfim. Aqui botei mais só para relembrar, né, das placas tectônicas, né? Ó, que seria a placa indo-australiana, né? Que ela tá ali em choque com a placa do Pacífico, enfim. Aqui eu coloquei um mapa das zonas climáticas da Oceania, ou seja, a gente consegue identificar, né, que basicamente a gente identificando o clima da Austrália, a gente já identifica o clima do continente inteiro, né? E a gente, como é que a gente consegue ver? Tem ali uma legenda, e essa legenda tá falando que a parte de cima ali, né, que seria a parte de cima da Austrália, com a Papua Nova Guiné, né, aquele paísinho que a gente viu que fica lá em cima da Austrália, tem um clima tropical úmido, né? E logo abaixo tem um clima mais seco, né? Um tropical também, só que seco, né? E o que a gente percebe? Que essa região é onde tem a linha do Equador, né? Vamos só voltar aqui, ó. Voltar, pronto. Aqui a gente tem a linha do Equador bem ali, né? No meio. Quanto mais perto do Equador, mais quente vai ser. Ou seja, geralmente o clima vai ser o quê? Ou equatorial ou vai ser tropical, não é? Então, esses climas justamente são isso, são os climas tropicais, tá? Tanto o clima tropical mais úmido, como o clima tropical mais seco. Vocês percebem que logo depois do seco tem um clima mais quente, né? Um clima que ele é temperado, mas ele é mais quente. E eu também vou ter um clima árido, tá? Inclusive a Austrália ela vai ter muitos desertos. Vai ser uma região desértica. E a gente tem ali o clima alto de montanha, né? Só um pouquinho ali, né? Porque a Austrália ela vai ter um relevo montanhoso, né? Vai ter uma cordilheira ali. E próximo a essa cordilheira, a gente vai ter uma região mais árida, né? Justamente porque, como tem uma cordilheira, ela está impedindo a passagem dessas massas de ar, né? Então, por isso que fica mais seco, no caso. Eu tenho esse mapa aqui indicando justamente o relevo, né? Que seria Planalto, na maior parte da Austrália, né? É uma região de Planalto. Mas a gente tem a planície ali, né? E logo do lado a gente tem a cordilheira, né? Que eu tinha falado. Só lembrando, gente, a região de planície sempre vai ser a região que vai ter mais rios, tá bom? A gente consegue ver, ó. Né? Que seria essa parte verde. Sempre a região que tem mais rio. Agora que a gente viu assim, né, uma visão geral, né? A gente fez um panorama dos aspectos naturais da Ásia, da Europa e da Oceania. A gente vai só relembrar aqui as fontes de energia, tá bom? Para eu poder indicar o que é que vocês vão fazer, tá? Um trabalhozinho aqui para vocês. Fonte de energia. Existem dois tipos de fonte de energia: as renováveis e as não renováveis. As não renováveis são aquelas energias que quando esgotar, não vai ter mais, tá? Esgotou, pronto. Eu não tenho como ter acesso mais depois que esgotou, tá bom? E as renováveis não, tá? Então vamos logo para as não renováveis. As não renováveis
elas, surpreendentemente, são as mais utilizadas pelas nações, tá bom? A gente pode dividir em dois grandes grupos, tá? A energia nuclear, né? E a energia proveniente de combustíveis fósseis. O que seria combustíveis fósseis? Combustíveis fósseis é o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Ou seja, são combustíveis que eles derivam do fóssil, né? Não já tá falando tudo. Seria fóssil. Fóssil são restos de matéria orgânica que estão soterrados por rochas, tá? Então, eles estão lá no subsolo, estão soterrados. Aí, quando a gente retira esse resto de fóssil, né? Enfim, seja através da forma de petróleo, né? Ou na forma de gás natural, ou enfim, ou carvão mineral, a gente percebe que essa matéria orgânica, ela tem muita energia, né, embutida no caso. A gente pode utilizar para obter energia, né, queimando, né, através da combustão desses fósseis, tá? E é a fonte de energia mais usada no mundo inteiro, né? O petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Inclusive, a geopolítica atual, né, ela se baseia muito nesse petróleo, né? Enfim. E a gente tem as fontes de energias renováveis. A gente pode citar a hidrelétrica, né, que é a energia proveniente dos rios, né, da força dos rios. Inclusive, vale a gente lembrar que a gente pode dividir os rios, né, em dois tipos: os rios de planície, que eu tinha falado, né, e os rios de planalto. Como assim? Tem rios que eles vão ter, vão ter, vão permitir, na verdade, né, que a gente utilize eles como fonte de energia. Por quê? Porque eles vão ter declives. Ou seja, esses declives permitem que eu utilize essa energia potencial, né? Claro, da altura desse rio, para obter energia, tá? E tem rios que eles não permitem isso, que são rios de planície, ou seja, rios que não vai ter declive nenhum. Esses rios são melhor para eu poder navegar, tá bom? É muito melhor eu navegar num rio que ele é mais estável, né, do que um rio que tem vários declives. Mas para obter energia é o contrário, tá bom? É melhor eu ter rios com esses declives do que rios mais estáveis, tá? Eu também tenho a energia eólica, né, que é a energia proveniente do vento, e a energia solar, que é proveniente da luz solar, né, aquelas placas fotovoltaicas, que elas vão transformar a energia solar em energia química e depois em energia para elétrica, né, no caso, para a gente poder utilizar, enfim. Vou ter a energia geotérmica, né, que é a energia, eu vou tirar a energia da temperatura, né, da Terra, tá? A biomassa, né, que é uma energia proveniente de vegetação, né, basicamente. Então, a biomassa é quando eu tiro, por exemplo, energia da cana-de-açúcar, por exemplo, né? Eu estou obtendo energia através de vegetação, né, que seria biomassa, tá? Por isso que o nome bio. A ondomotriz e a maremotriz, que é uma energia proveniente das ondas do mar, tá? A ondomotriz seria a onda do mar e a maremotriz seria a maré, tá bom? Mas por que isso é importante? Porque já que a gente estudou os aspectos naturais desses continentes e agora a gente relembrou, né, as fontes de energia, eu quero que vocês façam um trabalho que vocês vão pesquisar, né, um pouco mais sobre esses aspectos, enfim, só que focado mais para as consequências, né, nesses continentes, claro, em relação à economia, ou seja, vocês vão escolher um país de cada continente, né, um país asiático, um país da Oceania, um país da Europa, e vocês vão fazer esse estudo para vocês escreverem um trabalho com esse tema, com as fontes de energia, os usos e as consequências, ou seja, qual é a fonte de energia que tal país mais usa, qual é a consequência no território dele, né? Ou seja, na natureza dele ou na população daquele país, tá bom? Tudo bem? Eu vou passar mais informações para vocês na agenda digital de vocês, tá bom? Por isso que é muito importante vocês acompanharem a agenda digital, tá? Que eu vou passar as instruções direitinho, como é que vocês vão fazer. E acessem o site da escola, né? Para vocês terem acesso ao conteúdo. Revejam essas e as outras aulas no canal da escola. E até a próxima aula.